A música que adentrou os nossos ouvidos e preencheu a nossa mente, de certa forma já nos prepara para recebermos todas as energias que os nossos amigos espirituais com certeza já estão a nos envolver. Que possamos nos ligar completamente a eles, para que nesses minutos que estaremos aqui reunidos, possamos receber o que há de melhor. Eles nos conhecem, eles sabem da nossa necessidade. Basta que estejamos conectados a esses irmãos abnegados, para que eles possam trabalhar melhor ainda em benefício de todos nós. E iniciando os trabalhos de exposição desta noite, vamos pedir que a prece inicial seja feita pelo nosso irmão James. E assim, com o pensamento elevado em Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre, nós pedimos permissão para dar início à segunda parte dos trabalhos de hoje. E pedimos, Pai, que a Tua luz ilumine a nossa palestrante, a nossa irmã, que os ensinamentos trazidos esta noite adentrem o nosso coração e nos iluminem a compreensão do Teu amor e das Tuas leis santíssimas. Que cada um de nós, Pai, que aqui veio hoje, consiga levar um pouco da Tua paz e que possamos multiplicar esta paz, esta alegria, esta confiança no nosso círculo familiar, no nosso trabalho, na nossa vida. Aqueles irmãos que não puderam chegar, que na próxima semana estejam aqui, mas que hoje ainda também recebam as boas energias de amor, de luz e de paz que aqui todos nós recebemos. Senhor, ilumina esta casa, ilumina este trabalho bendito, fortalece e abençoa esta semente de luz que é plantada em cada coração. Abençoa-nos, Pai, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não, todos já estão vindo há algumas semanas, né? Então hoje nós estamos tendo mais uma oportunidade de receber o que há de melhor. Basta que a gente acredite. Enquanto nós estamos sentados aqui, a espiritualidade percorre todas as poltronas e ela vai verificando individualmente, como eu disse, a nossa necessidade. Então aproveitemos as palavras de esclarecimento que a Neuza vai nos trazer, mas aproveitemos também toda essa misericórdia de Deus em nos assistir sempre que necessitamos. Eu imagino que todos aqui já estão aplicando o Evangelho no lar. Todo mundo ou alguém ainda precisa aplicar? Todos, né? Se vocês tiverem, aqueles que iniciaram há pouco tempo, se tiverem alguma dificuldade, busquem o esclarecimento com os trabalhadores, que eles vão poder auxiliar melhor. Mas nós temos uma oportunidade muito boa de nos familiarizarmos mais ainda com o Evangelho, que é assistindo o trabalho de sustentação dos trabalhos que acontecem aqui, de terças-feiras às 7 horas e de domingo às 10 horas da manhã. Quando nós retornarmos os trabalhos às quintas-feiras, teremos a oportunidade também de quinta-feira às 19 horas, que é um evangelho.
é quase que parecido com aquele que a gente faz em nossa casa. Então, nós vamos fazer aqui e vocês vão compreender como que é a prece inicial, a leitura do Evangelho, as outras preces de fluidificação, de vibrações, né? Então, fica bem mais fácil da gente fixar isso na nossa mente se tivermos alguma dificuldade. Se não tivermos, que bom. Venham nos auxiliar, então, na sustentação aqui, antes dos passes e antes da exposição que a gente faz. Por quê? Porque a espiritualidade aproveita esse momento de sustentação para preparar melhor ainda o ambiente, para que a gente possa receber os passes adequadamente, para que a energia aqui do salão esteja favorável ao nosso entendimento da exposição. Então, tudo tem uma razão de ser. Não são dogmas, não. São coisas que realmente se tornam muito eficazes aqui no nosso encontro semanal. Ok? E agora, sem mais delongas, né, a nossa irmã Neuza, ela vai nos relembrar como que a gente tem que fazer para que a nossa luz brilhe, né? Então, às vezes a nossa luz fica apagadinha por conta dos problemas que a gente está atravessando. Então, a Neuza vai dar uma relembrada como que a gente aciona, onde que fica esse botãozinho, né, Neuza? Então, Deus te abençoe. Então, vamos agradecer a oportunidade da noite de hoje estarmos reunidos em nome do Cristo e recebendo de volta o seu amor, a sua proteção, o seu amparo, recebendo o bálsamo que nos faz viver, seguir em frente, aceitando as nossas lutas diárias, sabendo que nosso Pai Maior não nos abandona nem um segundo sequer em nossas vidas. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que as bênçãos de Deus realmente recaem sobre nós, porque num momento tão difícil, né, que nós estamos passando, a gente está aqui, né, vivendo e sobrevivendo, o que já é muito, né, nesse ano tão diferente, né, que foi apresentado para nós. Então vamos nos fortalecer ainda mais com tudo que o nosso mestre trouxe para nós, que são as palavras dele que realmente importa para nós. Eu só venho aqui transmitir e espero que de uma maneira que a gente consiga, né, que essas palavras penetrem nos nossos corações, que realmente nos fortaleça e nos faça seguir em frente cada vez mais confiantes, porque a nossa jornada pode não ser fácil, mas cada desafio vencido é uma alegria para nós, né? Nós estamos aqui para vencer mesmo, cada um, em cada momento, um desafio diferente. Então, nas palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, essas palavras de Jesus foram direcionadas logo após o momento que ele trouxe consolação, né, aos aflitos, àqueles que seguiam Jesus e se encontravam, a grande maioria dos seguidores de Jesus, pessoas que estavam em sofrimento e pessoas que tinham maiores dificuldades, né? E então, logo após o Sermão do Monte, que Jesus deu um monte de esperança, de fé, de direcionamento moral a todos os seus seguidores, com as bem-aventuranças que nós já muitas vezes ouvimos falar: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos.
Logo após, ele deu o direcionamento a quem? Aos seus discípulos, aqueles que já tinham aprendido e seriam aqueles que continuariam a passar as mensagens do Cristo, porque Cristo já sabia que no momento ele estaria aqui e no outro momento ele já não estaria mais, e quem ia repassar? Aqueles que estavam aprendendo, que tinham um pouquinho mais de conhecimento, que aqueles que só seguiam procurando a consolação, os milagres, o alívio das dores. Então ele passou isso para os seguidores diretos, os discípulos, que a partir do momento que a gente começa a conhecer e adentra para o cristianismo, para as ideias do Cristo, que são quem? Somos nós. Não nós aqui que estamos falando para os outros, nós que somos seguidores de Jesus, todos nós. E quando ele fala de sal, ele dá o exemplo do sal, que naquela época era o sal e hoje é o sal a mesma coisa. Ele fala nas qualidades do sal. Uma das qualidades do sal: o sal é incorruptível. O sal é o sal. Ele não tem como não ser o sal. Ele não fica sem gosto. Sal é sal. Tanto é que ele diz, se o sal não tiver gosto, não é mais sal, não é mais nada. E o sal é constante. Ele fala da luz. A luz é aquilo que sai de nós para o conhecimento. Ele estava falando de conhecimento, que a gente precisa transmitir, que a gente tem que transmitir. Então, que a vossa luz brilhe e se espalhe para os outros, né? Que ilumine os outros. Então, eu tenho um conhecimento e transmito esse conhecimento ao outro, e o outro transmite ao outro, então a luz vai se irradiando e iluminando cada vez mais. A luz não deve ser abafada, escondida. Então, se eu tenho um conhecimento, que seja um conhecimento, um dom, uma virtude, um talento, ele precisa ser mostrado, para que eu auxilie o outro na sua jornada e o outro também me auxilie. A qualquer um que esconda essa luz, que para nós é esse conhecimento, essa capacidade, esse talento que nós temos, nós estamos anulando as nossas capacidades, as nossas condições de evoluir e auxiliar que o próximo evolua. Porque ele termina essa frase dizendo que assim a sua luz resplandeça sobre a terra e glorifique o vosso Pai, o nosso Pai. Então, se a gente aceita as ideias de Jesus e concorda que essas ideias são positivas e necessárias, a gente tem que seguir por esse caminho de distribuir e direcionar essa luz para todos os lados. E nos conservarmos como o sal, incorruptíveis nas nossas ideias, nas nossas convicções. A frase que Jesus também disse: o sim é o sim, o não é o não. Não existe um meio termo, né? Não existe meio sal. Ou você acredita e cumpre, ou você se torna insípido. Não tem mais a pureza, né? a qualidade do sal. E aí a gente fica pensando, bastante coisa para a gente ter. Então, vou ter que ser incorruptível, eu vou ter que distribuir talentos, eu vou ter que ser luz, né? Eu sou luz. Será que eu sou luz? Será que nós somos luzes? E aí, como é que fica? A gente vai pensar, sou capaz? E aí, analisando o que Cristo falou, que sempre, todas as palavras de Cristo, ele sempre acreditava no potencial de todos. A gente não acha na Bíblia, no Novo Testamento, nas palavras que Jesus deixou, palavras que desmerecessem, que diminuíssem, né? Por mais fraco que a pessoa poderia se colocar diante de Jesus, a gente nunca percebeu uma reprovação.
Nós temos o exemplo da mulher adúltera. Teve reprovação de Jesus naquele momento? Em algum momento, quando ele diz, atire a primeira pedra, ele se colocou na condição de atirar a pedra? Ele se propôs a atirar? Diminuiu a mulher adúltera? Quando ele estava com os famintos, os doentes, os pecadores, ele sempre os colocou de uma forma de irmãos, ele nunca diminuiu. Então, Jesus sempre acreditou nas nossas capacidades. Ele sempre acreditou que o ser humano, o espírito encarnado aqui na Terra, está aqui evoluindo e vai continuar evoluindo. E todas as dificuldades e todos os tropeços são só mais etapas a serem desenvolvidas, superadas. Então, ele sempre colocou a gente de uma maneira que a gente progrida, que a gente não se sinta humilhado ou rebaixado. Às vezes, nós passamos por julgamentos, das nossas atitudes, somos julgados pela nossa sociedade, por aqueles que convivem conosco, por atitudes assim erradas, que foram julgadas erradas, e às vezes nós já entramos também naquela condição de ser o julgador, de tacar pedra, de diminuir aquele que saiu do caminho que a gente já conhece como o caminho certo, e a gente não agiu como um seguidor de Jesus. Porque assim, a gente pensa, o que é ser seguidor de Jesus? Seguidor de Jesus é seguir o exemplo de Jesus. Conhece a palavra, conhece os ensinamentos, sabemos de que tudo que ele disse, ele exemplificou, e a gente se tornou, acredito, gosto dessa, isso me move, me comove, então vou ser seguidor. Bem diferente do que hoje, fala assim, tenho 1000 seguidores, não é só dar like, não é só, seguir, curtir, não é. Porque às vezes a gente acha que é isso, é um curtir e um dar like. Como assim? Quando a gente adentra em qualquer doutrina, religião cristã, e começa a ouvir, começa a se sentir bem, aquilo nos faz bem, e a gente paralisa ali, só no ouvir, no refletir, no orar, no pedir, mas não divulga. Não divulga através do exemplo, através das boas vibrações para os outros. Não começa a se questionar se no dia a dia a gente está fazendo aquele trabalho praticando aquela luz que dignifica as palavras de Jesus, porque às vezes a gente está aqui, na maioria das vezes a gente está aqui numa boa, é gostoso, vamos orar, vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer, e a gente às vezes nem precisa sair daqui, de dentro dessa casa cheia de energias benéficas, para cometer deslizes. Uma resposta mais dura, mais mal-humorada, quando a gente não está num dia bom. A gente não sabe como foi o dia do outro, mas às vezes o nosso dia não foi nada legal e a gente não sabe receber com um sorriso. A gente não sabe abraçar o outro sem julgamentos. Às vezes a gente erra e desliza várias vezes nesse nosso querer melhorar. Uma das discussões que nós tivemos uma vez no nosso grupo de estudo é que a gente é perfeitinho na adoração, no segmento da palavra de Jesus. Esse mês mesmo nós tivemos essa discussão. Enquanto todo esse ensinamento não conflite com os nossos interesses pessoais. Às vezes os nossos interesses, ou na maioria das vezes, os nossos interesses gritam mais alto
que a nossa necessidade de evoluir e seguir os ensinamentos de Jesus. Estou plagiando isso, a frase que um amigo nosso fez no nosso grupo de estudo. Bateu no meu interesse, conflitou com o que eu quero, aí já veio um mau humor, já veio não vou fazer isso, não concordo. E nós que, eu falo nós que já somos trabalhadores e já fizemos curso, fizemos tarefa, estamos sempre sendo orientados, nós caímos nessas armadilhas, né, traçadas por nós mesmos. Por quê? Porque temos a dificuldade ainda. Estamos evoluindo, somos ainda aquele ser que está lutando contra as nossas más tendências, mas que é necessário que a gente lute, às vezes, com um pouquinho mais de força. É como quando a gente começa a frequentar academia. O educador físico, o professor, está lá falando assim, olha, vai que você consegue. Você fala, não consigo. Por quê? Porque a gente se sente incapaz, porque ficou muito tempo na preguiça, muito tempo sem fazer nada. Mas o professor sabe perfeitamente que a gente é capaz, basta fazer. Ah, vai doer, vou chorar um pouco, mas faz. A gente sabe que é capaz de fazer. Só que a nossa comodidade, a gente não quer sair da nossa casinha, né, do conforto, né, nossa zona de conforto, e a gente não quer fazer sacrifícios para conseguir melhorar espiritualmente. E foi nessa lição que a gente estudou que eu achei interessante repetir para vocês, porque foi útil para nós. Na seara dos médiuns, a lição 3, ensino espírita, que vem diretamente para nós espíritas. Se abraçasse a doutrina espírita, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhes os ensinos. E essa lição nos fala o quê? Que a partir do momento que nós abraçamos a doutrina espírita, que é cristã, que se baseia filosoficamente nos ensinos do Cristo, nós precisamos que ela seja exercitada e exemplificada em todos os momentos da nossa vida. Na profissão. Então, a lição nos ensina como médico, como juiz, como atendente, como advogado, como balconista, ou qualquer profissão que a gente exerça, qualquer trabalho, como dona de casa, como mãe, como pai. Em todos os momentos, nós somos chamados a exemplificar esses ensinamentos. Porque aqui, praticamente, nós não precisamos exemplificar muito. É só chegar, ficar sentadinho, né? Ouvir, orar, pedir, se concentrar, tomar passe. Agora, quando nós abrimos o portão, saímos para o mundo, e é no mundo que a gente precisa evoluir, a gente tem que viver em sociedade e evoluir, é aí que vai ser a lição de casa, o exercício de tudo que a gente acredita e tudo que a gente aprende na doutrina espírita, nos ensinamentos cristãos. Aí você está exercitando o seu trabalho, fazendo o seu trabalho. Como que o seu trabalho, aquilo que você ganha para fazer, né, você recebe uma remuneração para fazer, pode se tornar uma ação no bem, uma ação de amor. Quando você transcende do dever. Porque o dever já está pago. Ser um bom profissional já é obrigação, não é favor. Já está pago, né? Você tem que ser um bom farmacêutico, um bom médico, um bom advogado, você já tem que ser honesto e cumprir a sua obrigação. É quando a gente transcende do dever, aquilo que já não é mais o dever. É procurar auxiliar mais ainda do que aquilo, a sua função lhe exige. Dar um pouco mais de atenção, ser mais gentil, esclarecer as pessoas nas suas dúvidas,
com mais ênfase, né? Porque às vezes o profissional tem isso, ele conhece, ele fala, ó, faz assim que está tudo certo, eu conheço, e né, não ensina o outro, não distribui aquele conhecimento, porque ele vai pensar, isso eu estudei muito, então não tenho que dar. Então, o que acontece? Em todas as nossas funções, em todas as nossas reações, a gente pode dar um pouco mais do que a gente teria a obrigação de fazer. Um exemplo, se você está em um lugar que você pode dar uma informação com mais detalhes, e aquela informação não faz parte da sua obrigação. Qualquer ato que auxilie a pessoa que está no momento de está confusa ou está necessitada de qualquer auxílio maior, você está ali. Você está ali colocado ali numa situação que te permite auxiliar, né? Que te permite dar um exemplo de amor, expandir aquela luz que está dentro de você. E em todas as funções, em todas as profissões, em todos os trabalhos, é possível isso. Mas, novamente, a gente lembra, às vezes vai bater com os nossos interesses, né? Talvez você informar, assim, mas eu ficar informando demais não vai ser muito bom para mim, né, como profissional. E aí, aí que você tem que saber decidir o que você quer. Pender mais para o mundo material ou ser mais irmão. Dividir. Atender aquela pessoa e dar àquela pessoa como se fosse um próximo, muito próximo seu. Quando a gente tem um amigo muito próximo, um exemplo simples, você trabalha numa loja, né? Aí você tem uma pessoa muito próxima sua, você fala, olha, tal dia vai ter uma promoção muito boa, vem que eu vou te mostrar o que é melhor comprar, e você está fazendo aquilo porque ele é muito meu amigo, porque ele é meu irmão, porque é minha mãe. Você não pode dar isso a um desconhecido, uma pessoa que chega ali necessitando de uma coisa e fala assim, tem uma maneira de você economizar, compre isso ou compre aquilo. A gente tem condições. É um exemplo assim, aleatório, né? Mas em todas. Cada um vai dar seu jeito, né? De ser útil na posição que está atuando. Eu trabalho como servidora pública, né? Então, as pessoas que nos procuram, a gente procura dar todas as informações possíveis, né? Eu não digo que eu sou tão maravilhosa assim, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é maravilhosa, porque ele não tem a menor obrigação de, por exemplo, fazer um currículo para as pessoas, né? Mas várias pessoas ali que ele percebeu que seriam pessoas que não tinham condições de comprar, de ir numa gráfica, ou que não tinha internet em casa. Ele fala assim, não, vai lá na minha sala a tal hora que eu faço. Ele auxiliava muito o pessoal da limpeza que fala assim, mas eu não tenho internet, eu não tenho impressora, eu não tenho computador. Aí ele sempre fala assim, não, vai na minha sala a tal hora e que eu faço. Aí às vezes eu estava no meu cantinho ali trabalhando, a pessoa fala assim, cadê o fulano? Aí eu olhava assim, eu já sabia que era alguém que ele ia auxiliar, que não tinha nada a ver com a profissão dele, que não tem nada a ver, que ele é um bibliotecário, então ele tem que dar informações sobre pesquisa. Mas ele ajudava com currículo, ele ajudava com passaporte, ele dava informações. Até às vezes as pessoas falam assim, você não sabe uma casa boa para alugar aqui, porque ele conhecia muito centro, ele dava informação de imobiliário. Ele dava tudo que ele podia, dava e dá, né? Graças a Deus. Tudo que ele podia a mais. E aí eu ficava observando e falando assim, olha, é uma pessoa que faz mais do que lhe é solicitado. E nem é um espírita. É só uma pessoa que sabe distribuir essa luz que tem dentro dele. A inteligência, a capacidade que ele tem de ajudar as pessoas, ele ajuda. Transcende ao dever. É um pequeno exemplo, né, de uma pessoa que eu conheço. E se a gente olhar em volta, se a gente procurar, a gente vai encontrar pessoas assim. E a gente também pode ser assim
nas vezes em que somos solicitados, né, a agir com mais amor, como irmãos, a demonstrar para o outro que ele é uma pessoa especial, querida, mesmo que não seja um conhecido seu. Merece o respeito, merece o bom tratamento. Quem não gosta de ser bem tratado quando chega num lugar, que a gente sabe que está sendo bem tratado, e não é só porque você vai gastar alguma coisa ali. Está sendo bem tratado porque as pessoas são educadas, porque as pessoas são gentis, né? Então, isso é muito bom. Então, se uma coisa é muito boa para mim, por que eu não posso fazer para o outro? E Jesus não desenhou isso para a gente assim, detalhadamente. A gente tem que procurar nas suas palavras o que ele quis passar. Ele mandava por parábolas e pelos seus exemplos. Então, a gente tem que começar a observar e ler e entender o que Jesus queria nos passar. Quando ele diz, seja luz, brilhe, então dê o que você tem de melhor, porque todos nós temos, né? Todos nós fomos criados por um Deus e criados com perfeição, criados com condições de desenvolver muitas e muitas qualidades. Talvez a gente esteja num estágio que não tenha desenvolvido todas, né? Eu não sou uma cientista, eu não tenho um conhecimento científico, mas alguns já têm. E quantos não estão debruçados, lutando, estudando e dedicando, né, suas horas de sono, seu trabalho, para conseguir a cura para as nossas doenças, né? Nesse ano a gente deu muito valor para os cientistas. Pessoas que a gente nem dava bola no nosso dia a dia, né? Assim, nem pensava, o que você vai ser? Cientista. Você não ouvia ninguém falar assim, você cientista, né? E se falasse, você fala, nossa, que estranho, vai ser cientista. Hoje a gente valoriza porque, né, a água passou da barriga, né, começou a afogar, a gente descobriu que cientista serve para muita coisa, né? E o que eles estão fazendo? Distribuindo o conhecimento, agindo, trabalhando. Outra profissão que distribui o conhecimento e, além disso, trabalha com amor. Os professores, né? A gente sabe, né, que principalmente os professores de crianças, além de ensinar, eles atentam para as dificuldades das crianças. Quantos professores não delatam quando as crianças sofrem abusos físicos? Porque estão atentas. Eles ultrapassam o dever, né? Enxergam quando uma criança está bem, quando uma criança está infeliz. Às vezes, mais do que os próprios pais. E cercado, né, porque eles não cuidam de uma criança apenas, às vezes são 40 crianças, e eles conseguem perceber que uma delas está passando por algo de sofrimento, de dificuldade. É mais um exemplo daquele que transcende o dever. Porque o dever é só passar o didático, né? E não. O professor transcende a grande maioria dos professores transcende esse simples dever. Então, a gente, falando de luz, de brilho, e a gente pensa assim, eu preciso brilhar. E muitos de nós, às vezes, desatentos, né? A gente às vezes fica desatento e pensa que brilhar é chamar atenção, é fazer com que a sua tarefa seja, olha, notado, olha como ela faz aquilo bem, deixar a nossa vaidade falar mais alto, querendo se sobrepor, né, num grupo. Não é desse brilho que Jesus está nos falando, obviamente, né? É do brilho do exemplo, da renúncia, do trabalho, da dedicação, da fraternidade. Porque quando nós somos convocados como trabalhadores na casa espírita, como voluntários em qualquer trabalho que não seja espírita, qualquer trabalho, o brilho está justamente em se dedicar
E, às vezes, não aparecer nada, né? Você vai numa distribuição de marmita, você não está brilhando ali, né? Você vai estar com uma roupinha simples, uma camiseta, entregando na rua, uma marmitinha, dando um sorriso, cumprimentando. Isso não é brilhar, é ser irmão, né? E para isso, é claro que vai ter um sacrifício, porque você vai dar horas de trabalho. Às vezes você sacrifica aquele domingo que você ia ficar jogadinho no sofá. Sacrifício entre aspas, né? Porque é uma recompensa tão grande, né, de quem se dedica a ajudar o próximo, que não há sofá e marotonada de série que pague. É muito bom, é muito gratificante você ver o sorriso do outro. Porque quando você sai num trabalho para aquele irmão que está muito necessitado, que está necessitado do básico, né, do alimento para a sobrevivência, você está ali dando a ele uma expectativa melhor. Ele vai enxergar em você que existe alguma coisa boa nessa sociedade toda, né? Existe alguém que está preocupado, existem pessoas que estão preocupadas com a alimentação dele, com a situação, né, que ele está vivendo. E aquele nosso irmão nada mais é do que como nós, como qualquer um de nós, que está passando por uma prova difícil, por um momento de dificuldade, que quem sabe um dia nós já não passamos, né? Como saberemos? Às vezes nessa encarnação não, mas quem sabe um dia nós não passamos por aquelas mesmas necessidades ou até mais difíceis, né? Então, luz é todo o nosso conhecimento e que é preciso ser exemplificado. Porque a gente até pratica um desserviço à doutrina espírita ou às doutrinas cristãs, quando a gente se diz cristã ou espírita e age contrariamente o que a doutrina rege. Então, a maioria das religiões, elas não têm erros ou maus ensinamentos. Está tudo bonitinho. Às vezes somos nós que denegrimos, né? Imagine que se eu me digo espírita e saio na rua fazendo desatinos, sendo mal educada, furando a fila, me aproveitando do troco, puxando o tapete no colega de trabalho. Aí alguém fala assim, olha, ela é espírita. Aí alguém que não conhece a doutrina fala, nossa, espírita age dessa maneira, Deus me livre, estou fora. Então, desserviço quando a gente se diz seguidor de qualquer religião e pratica o contrário que essa religião ensina. E a gente engana a nós mesmos, né? Porque a cobrança está dentro de nós. Quando nós perguntamos, né, quem vai nos julgar nos nossos erros? A nossa consciência. Os ensinamentos de Deus estão incrustados no nosso espírito. Então, uma hora ou outra aquilo vai gritar em nós dos nossos erros. Então, para que a gente seja um bom seguidor, aí a gente vai dizer assim, mas puxa vida, eu ouço, eu entendo, eu acho muito bonito, mas às vezes eu escorrego. Às vezes eu fico nervoso, às vezes eu saio daquilo que eu sei que não é legal. Então o importante para nós é a gente se conhecer. Olhar para nós com um olhar mais crítico, não de condenação, mas de verdade. E perceber, olha, tem coisas que eu não consigo fazer ainda, né? Talvez seja no campo da paciência, ou da vaidade, ou do orgulho, ou do apego aos bens materiais. A gente ainda tem certas dificuldades. Se tivesse alguém aqui, a grande maioria de nós fôssemos perfeitinhos, nem aqui nós estaríamos. Porque a gente está aqui lutando contra as nossas dificuldades. E
é muito difícil que haja entre nós alguém que já esteja perfeito. Poucos são os missionários entre nós, né? E a gente logo percebe que eles se destacam, né? Pela sua bondade, pelo seu amor, que ele fala assim, esse é diferente de nós. E geralmente esses se dedicam a causas humanitárias. Eles não vão lá que nem nós, né? Ter o nosso empreguinho e manter a nossa família, fazer as nossas correrias. Eles vão manter várias famílias, várias crianças, ou idosos, ou doentes. Então, são aqueles que se destacam. A grande maioria de nós é isso aqui mesmo. Somos nós aqui lutando contra as nossas dificuldades. Talvez eu esteja melhor no campo da vaidade, mas não esteja tão bem no campo do apego ao material. E assim a gente vai indo. Mas é importante a gente enxergar e, paulatinamente, com o nosso esforço, a nossa dedicação, a gente começar a melhorar certas coisas. A gente precisa se enxergar um pouco melhor do que ontem. A gente precisa olhar e falar assim, nossa, há um ano atrás eu comecei a seguir a doutrina e hoje eu sinto que eu melhorei. Eu melhorei nas minhas dificuldades, nos meus ainda vícios, nas minhas dúvidas. Eu consegui superar algumas dificuldades. Essa é a nossa luta, de enxergar e brilhar. Foi nisso que Jesus apostou e aposta em nós, e acredita em nós, que nós vamos melhorar, que nós vamos progredir. Isso é fatal. Teremos que progredir, porque quando a gente não quer progredir mesmo, aí virão dificuldades maiores que vão nos empurrar de qualquer forma. Porque Deus não vai permitir que a gente fique a eternidade parado. Então a gente tem as opções. Você pode por você mesmo começar a melhorar, começar a se perceber melhor e corrigir ainda os seus vícios, as suas ainda dificuldades. E ir tentando, e conseguindo aos poucos. Ou você pode estacionar e falar, sou assim mesmo, não quero saber, deixa para lá. E eu não vou ficar me dedicando, tô de boa, não estou nem vendo nada disso. Aí vem o quê? As dificuldades que te empurram. Dificuldades financeiras, dificuldades físicas. Aí aquele fala assim, nossa Senhor, por que comigo? Tem um motivo. Não adianta a gente falar, não, é porque Deus gosta do fulano, mas não gosta de mim. Porque para mim veio essa barra pesada. Não. Veio direitinho o que a gente está precisando para se mexer. E a partir do momento que a gente começa a perceber e começa a ir para frente, aquilo vai ficando, as dificuldades vão passando. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui para evoluir. Não é para sofrer, não. Não é para ficar pagando penitência, não, para todos os nossos erros. É para evoluir. Então vão vir dificuldades, uma aqui, outra ali, às vezes não tem aquele tempinho que a gente fica de boa, né? Parece que não vai acontecer mais nada. Aí acontece alguma outra coisa, alguma dificuldade. Por quê? Porque a gente precisa evoluir. E para evoluir, as provas precisam ser apresentadas. E quando a gente enxerga a prova como prova e não como castigo, fica muito mais fácil. Às vezes a pessoa fala, perdi o emprego, acabou o mundo. Aí o outro fala assim, não, eu perdi o emprego, vai ser difícil, vou ter que lutar, mas vou correr atrás. E ele consegue passar por aquela dificuldade sem tanta dor como aquele que se desespera, porque o desespero, aliás, não vai ajudar em nada. Não adianta arrancar os cabelos, porque não vai resolver. Vai ter que pensar, vou ter que ir para frente, vou ter que fazer. Tornando-se novamente exemplo. Né? Quantas pessoas não se tornaram nossos exemplos nas dificuldades físicas, nas doenças? Pessoa passando por dificuldades físicas, lutando contra uma doença, ali com muito mais bom humor e força do que às vezes nós que estamos tranquilos, né? Que não estamos passando por uma doença por nada, né? Na nossa saúde. Aí você olha assim, nossa, mas por que não está tão assim, bem, está tão animado? Porque está acreditando, e está lutando, e está aceitando que aquela dificuldade vem, que não adianta querer se jogar, né? Se aniquilar,
porque é a vida. Nós vamos viver e vamos superar. Nós não estamos passando uma dificuldade geral, né? Agora, alguns estão passando mais tranquilamente, outros estão com mais dificuldades. Alguns com mais fé e esperança, outros mais desesperados, né? Nem acreditando que tem uma solução. É como nós vemos as dificuldades que elas se tornam mais duras ou menos duras. Então, olhar com um olhar mais confiante, para nós é muito mais fácil que superemos. Se nós temos a nossa fé, né, o nosso conhecimento da bondade divina, do conhecimento de Deus sobre toda a nossa vida, e sabemos que nós vamos ter que atravessar as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas lutas para o nosso melhor, e que Deus vai estar sempre na retaguarda, nos amparando, a gente vai pensar, não, tem que passar, vai ser estranho, vai doer, mas eu vou ter que passar. E chega um momento que aquilo diminui. Aquela velha frase que a gente ouve cada vez mais: tudo passa. Os momentos bons passam, porque a gente precisa das provas, e os momentos ruins também passam, porque a gente precisa do alívio, né? E Deus nos dá a misericórdia do alívio para a gente continuar seguindo em frente. E a gente vê muitos exemplos de pessoas que estão ali, lutando, e que sofrem uma dificuldade, e que não maldizem o mundo inteiro pela dificuldade que ela está passando. Recentemente, eu acredito que todos nós vimos, e eu achei interessante comentar, de um ataque que aconteceu lá na Cracolândia, aquele monte de irmãos nossos já sem noção nenhuma do que estão fazendo, desesperados, perfeitos zumbis, né, dignos de piedade, atacaram um taxista e quebraram o carro dele, roubaram a carteira dele, roubaram o celular. E ele foi entrevistado e não sei direito a entrevista, porque no outro dia que eu ouvi ele falando, mas ele falando assim, eu fiquei parado, eu não corri porque eu podia ficar sem o celular, sem a carteira, mas eu não podia conviver sabendo que eu matei alguém ali se eu tivesse arrancado com o carro. É aí que foi aquilo que eu comentei. Até onde vai o meu interesse e os meus conhecimentos e a minha fé. Ele preferiu sofrer um dano material do que causar um dano físico, carregar para ele a morte de alguém. Não importa se era alguém que estava ali inocentemente ou alguém que estava atacando ele. Ele não queria carregar essa morte. E quantas vezes eu ouvi que até arrepiava, podia matar, podia passar por cima, não ia fazer falta. Né? A gente ouve. Por quê? Porque conflitam com os nossos interesses. Quando a gente vê que a gente é atacado, nem sempre as pessoas têm esse discernimento de falar, eu prefiro ficar com o prejuízo financeiro. E até os amigos fizeram uma vaquinha lá para ajudar ele a pagar o conserto do carro, as perdas, né, que ele teve financeiras. Até serviu esse depoimento dele o auxiliou. E por que isso se destaca quando a gente vê? Porque a maioria não pensa como esse homem, que pôs ali, que passou por uma prova difícil e se mostrou puro na sua intenção, se mostrou sal, digno, incorruptível. O que ele acredita é uma coisa, aquilo não vai mudar mesmo que ele teve prejuízo. Talvez eu não estive na situação dele. Eu acredito que, eu peço a Deus que um dia que eu esteja, eu tenha esse mesmo discernimento. E peço a Deus que todos na minha família tenham todos aqueles que eu conheço tenham. Porque é muito difícil
a gente conviver com o prejuízo que a gente causou para o outro. Até quando é sem querer. Uma vez na minha família, uma pessoa da minha família provocou a morte de outra pessoa porque foi um acidente de trânsito que ele não teve culpa. Né? O pneu do caminhão soltou e matou uma pessoa. Ele não era intencional, ele não teve culpa. Mas ele, no fundo, ele sempre carregou aquela dor. Porque soube que alguém morreu e ele estava envolvido naquela morte. Então eu sempre penso que eu nunca tenha, né, assim, participação na dor do outro, numa dor assim tão forte. E às vezes as pessoas falam, eu acredito quando as pessoas falam assim, pode acontecer, pode fazer, falam da boca para fora. Eu peço muito que seja da boca para fora, né, que as pessoas não tenham a coragem de agir, né, dessa forma. Porque enxergar aquele que está ali, totalmente perdido, desorientado, provocando um desconforto total para a sociedade, através das suas atitudes, através de roubos e agressões, enxergar como um irmão que está em sofrimento, às vezes é duro para nós. Mas Jesus certamente enxerga esses nossos irmãos como pessoas em sofrimento. O último recado que eu vou dar é só uma frase que está numa propaganda, né, que eu achei bonitinha do Banco Bradesco. Aí eu vi no mês passado, no ano passado. No ano passado era assim: brilhe do seu jeito. E desse ano volte a brilhar. Né? É uma mensagem bem encorajadora para os tempos que nós estamos vivendo. Que Jesus nos abençoe e que nossa luz brilhe cada dia mais. Muito obrigada pela atenção de vocês. É muito bom quando nós nos lembramos que somos seres criados por Deus e nos tornamos seres imortais, espíritos imortais, e que teremos muitas oportunidades de evoluirmos e um dia sermos seres com um brilho intenso, evoluídos de uma maneira relativa, mas seres com muita luz. Basta que a gente siga a proposta apresentada esta noite, de a cada dia tentarmos sermos pessoas melhores, que possamos refletir a respeito desta questão, porque com certeza todos nós temos essa capacidade, porque Deus deu a todos nós as mesmas condições. E encerrando esse encontro desta noite, vamos pedir que a prece de fluidificação seja feita pela Andresa e as preces de vibrações e final pela Sueli. Vamos fechando nossos olhos, serenando nossos corações, pedindo a espiritualidade amiga que aqui se encontra, a equipe de Eurípides e Barçanufo, que fluidifique as águas sobre o balcão, que fluidifiquem as águas que se encontram com os frequentadores, com os nossos irmãos que aqui estão, que nessas águas sejam colocados os bálsamos necessários para as nossas curas físicas e espirituais, e que além disso, nessa água possa ser colocado fortalecimento, coragem e sabedoria, para lidarmos com este momento tão desafiador que estamos passando, e que o amor de Jesus possa brilhar dentro de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.
Deus nosso Pai, Deus de luz, de amor e de bondade, a nossa gratidão por esse instante, por tanta luz que recebemos no dia de hoje. Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que nesse instante, com os nossos corações serenos, elevemos a nossa mente ao alto e vamos convidar Jesus para passear conosco em nossa casa. Jesus, que a sua luz, que o seu amor adentre o nosso lar, equilibre todos os nossos irmãos que moram conosco. Jesus, que a sua luz e o seu amor também ilumine o nosso trabalho, os nossos amigos, o nosso coração. Jesus, esse convite que tu fizeste a nós hoje é que para que tenhamos coragem de acender a nossa própria luz, aonde quer que estejamos, e com ela poder iluminar todos que nos cercam. E nesse instante, Jesus, convido a ti que passeie conosco em todos os hospitais, levando a fé, a cura, o amor, o equilíbrio, a saúde, a esperança. Mestre Jesus, com o seu poder e com a sua luz, leve a todos os nossos irmãos que perderam seus entes queridos todo o equilíbrio, todo o amparo, toda a fé e toda a esperança. A sua luz, Mestre Jesus, tem o poder de iluminar todo o mundo. E cada um de nós temos a esperança que tu é e será sempre o bem, o amor e a paz. Mestre Jesus, é nessa confiança que pedimos que ilumine o coração de todos os nossos irmãos que passam nesse instante por dificuldades, sejam elas morais, espirituais e de saúde. Mestre Jesus, em ti colocamos toda a nossa fé, toda a nossa força e toda a nossa luz. E ainda, Mestre Jesus, nesse instante, pedimos que ilumine também o caminho de todos os nossos irmãos que estão em busca de um novo trabalho. Que eles possam, Mestre Jesus, ter a confiança em ti, na sua luz, na sua força e no seu poder. E nesse instante, Mestre Jesus, pedimos permissão para vibrarmos também por cada nome deixado na caixinha de encarnados. Que todos esses nossos irmãos, Mestre Jesus, recebam de ti todo amparo, toda cura, toda esperança e toda fé. Pedimos ainda, Mestre Jesus, pela nossa irmã Marlene, que nesse instante a sua luz de cura, de amor, de fé e de esperança possam envolvê-la. Pedimos ainda pelo nosso irmão José Loyola, que ele possa, Mestre Jesus, amparado em ti, ter toda a força, todo equilíbrio e toda a fé. E por todos os seus familiares. Pedimos ainda, Mestre Jesus, por cada nome na caixinha de desencarnados, que todos esses nossos irmãos, Mestre Jesus, recebam de ti toda a luz, todo amparo, toda a fé e toda a paz. E nesse instante, agradecidos que estamos, Mestre Jesus, por todas as luzes que recaem nesse instante de ti, te agradecemos, Mestre, por mais um dia nesse planeta de bênçãos, por mais um dia nesse planeta de aprendizado. E pedimos ainda, Mestre Jesus, permissão para encerramento das tarefas de hoje, na certeza que a sua luz nos conduz, nos ampara, nos fortalece, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.